Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês 3 fundos imobiliários para a gente montar uma carteira diversificada com menos de R$ 30 e receber dividendos todos os meses. Bom, gente, como vocês podem ver, o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui foi o Kizu 11. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Kizu 11 está custando aqui R$ 7,80. O Kizu é um fundo de fundos. Para quem não sabe o que é fundo de fundos, fundo de fundos são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, basicamente, a carteira do fundo ela é composta por outros fundos imobiliários. Então, isso aqui significa fundo de fundos. Para quem não sabe analisar um fundo imobiliário, investir em fundo de fundos é uma ótima opção, porque esse fundo imobiliário, ele vai lá e escolhe os melhores fundos imobiliários para colocar na carteira, ele diversifica a carteira, sempre buscando aí bons rendimentos e colocando bons ativos na carteira. Bom, eles têm especialista para isso, então, para quem não entende muito de como analisar um fundo imobiliário, os fundos de fundos são uma ótima sugestão. Aqui, como vocês podem ver, Kizu está custando, como eu falei para vocês, R$ 7,80 nesse momento. Ele tem um dividend yield aqui de 11,76%, como vocês podem ver. Ele tem um valor patrimonial por cota a R$ 8,17 e nesse momento o seu P sobre VP está 0,96. Como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês, os últimos pagamentos de Kizu foram 7 centavos por cota. É um rendimento aqui que eles se mantém a 0,8% ao mês, tá? Porque, como eu falei para vocês, ele é um fundo de fundo, então ele investe em outros fundos imobiliários. Basicamente, ele coloca os melhores fundos imobiliários na carteira, buscando também um pouco de rentabilidade, uma rentabilidade boa. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do portfólio do Kizu, tá bom? Para a gente ver aqui quais são os fundos imobiliários que Kizu tem na carteira. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Kizu, ele tem vários fundos imobiliários muito bons, gente. A carteira do Kizu, ela é muito boa aqui, como vocês podem ver. Tem HGRU, tem KNRI, tem MXRF11, tem BRCO11, KNCR11, que é um fundo de papel muito bom. Tem HGBS, que é um fundo de shopping muito bom também. CPTS, que é um fundo de papel também bom. LVBI11, que é um fundo de imóveis também, fundo de logística também bom. Tem o VISC, que é um fundo de shopping. Então, gente, a carteira dele é muito bem diversificada. Ele é um fundo muito bom. O nosso segundo fundo imobiliário da nossa carteira fictícia é o VGHF11, que ele é um fundo de papel, mas também ele é considerado um fundo misto, um fundo híbrido, porque a carteira dele, ele investe também ele investe em CRIs, ele investe em fundos imobiliários e ele também tem ações na sua carteira. Então, ele é considerado um fundo de papel, mas um fundo muito bem diversificado. Aqui, como vocês podem ver, nesse momento ele está custando R$ 8,88. O seu dividend yield está 14,62%. Ele pagou aqui R$ 1,30 nos últimos 12 meses por cota. Bom, ele tem um valor patrimonial por cota a R$ 9,15 e nesse momento o seu P sobre PP está 0,97. Tá? Então, ele está um pouquinho aí descontado. Ele pagou aqui os seus últimos rendimentos, mês 4 ele pagou aqui 10 centavos e nesse mês 5 ele pagou aqui 12 centavos por cota. Pagou, né? Na verdade, vai pagar, né? Dia 8/5 vai pagar aqui 12 centavos por cota, tendo aqui um dividend yield de 1,3%, sobre a cotação de 8,99 aqui por cento ao mês. Bom, é um dividend yield muito bom, tá? Mas nós não podemos ver apenas o dividend yield, tá, gente? Nós temos que analisar aí todos os indicadores de um fundo imobiliário antes de investirmos, tá bom? Porque dividend yield do passado não garante um dividend yield do futuro, tá bom? Aqui eu vou mostrar também para vocês um pouco do portfólio do VGHF11, certo? Como eu falei para vocês, o VGHF11, a carteira dele é muito bem diversificada. Ele tem outros fundos imobiliários na carteira, ele tem CRIs, ele tem
ações. Então, aqui como vocês podem ver, os fundos imobiliários que ele tem na carteira, ele tem alguns fundos imobiliários, tem de lajes corporativa, tem de shopping, tem imóveis comerciais, tem de papéis. Então, ele tem aqui também uma carteira bem diversificada em fundos imobiliários, como vocês podem ver, tá? Sempre buscando uma boa rentabilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, a maioria de papéis, porque ele tem uma rentabilidade bem alta, ele sempre procura uma rentabilidade alta, certo? Para poder distribuir um bom dividendo. Isso é bom e também é ruim. É bom porque ele paga bons dividendos, mas é ruim porque a carteira dele fica muito arriscada. Então, tem esses dois pontos que nós temos que analisar, tá bom, gente? Se o patrimônio dele é bem diversificado nesses ativos, então nós não precisamos nos preocupar, porque caso aconteça aí de alguma inadimplência, o fundo ele não sofre tanto com isso, certo? Agora, se ele tem uma porcentagem aí do seu patrimônio muito alto em um determinado ativo da carteira, nós temos que nos preocupar com isso, tá? Porque caso ele leve um calote, ele acaba sofrendo muito com isso, certo? Então, nós temos que analisar tudo isso. Aqui também mostra que ele tem aqui cerca de 72% da sua carteira de fundos imobiliários é composta por fundos de papéis, porque como eu falei para vocês, ele procura aí uma rentabilidade bem alta e os fundos de papéis, eles dão um retorno aí bem alto de rendimentos, por isso que o VGHF11, ele paga um dividendo bem alto por conta disso. E aqui também tem algumas ações que ele tem na sua carteira, tá? Então, ele é um fundo muito bem diversificado, é um fundo muito bom. É um fundo que ele é um pouco arriscado, tá? Mas ele é um fundo muito bem diversificado, certo? O nosso terceiro fundo imobiliário da nossa carteira fictícia com menos de R$ 30 é o GALG 11, que é um fundo de logística, é um fundo muito bom. É um fundo que nesse momento está custando R$ 8,41. Ele tem aqui um dividend yield de 11,66%, pagou 97 centavos nos últimos 12 meses por cota. Bom, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse momento, o seu P sobre VP está 0,91, então ele está aí um pouco descontado. É um fundo bom, é um fundo que teve início, se eu não me engano, eu acho que em 2020, então ele tem aí cerca de 3 anos de mercado. É um fundo basicamente novo, mas é um fundo bem promissor, que tem aí cerca de 6 imóveis no seu portfólio, que estão em 4 estados brasileiros. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, ele pagou 8 centavos por cota. Como ele é um fundo de logística, os fundos de logísticas, eles não têm uma rentabilidade muito alta, eles têm um pouco mais de segurança, porque eles investem em imóveis físicos, ao contrário dos fundos de papéis. Bom, aqui como vocês podem ver, eu vou clicar aqui para a gente ver o portfólio, tá, do GALG 11. Ele tem aqui alguns imóveis aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, na Bahia e em São Paulo, gente. Tendo aqui a maioria aqui, cerca de 50%, dos imóveis aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui o vencimento dos contratos, todos os contratos estão com vencimento acima de 36 meses, isso é muito bom, como vocês podem ver. O indexador dos contratos é o IGPM, que é o índice de aluguéis de imóveis, então ele sempre vai estar acompanhando o IGPM, certo? Um fundo que está iniciando, mas ele é um fundo aí que tem uns inquilinos muito bons. Ele tem até um imóvel aqui na minha cidade, São José dos Campos, então ele é um fundo novo, mas é um fundo muito promissor, é um fundo que tem bons inquilinos, certo? É um fundo que tem bons contratos. Então é isso, gente. Essa é a nossa carteira fictícia, certo? Nós podemos colocar aqui ZU 11, que é um fundo de fundos, VGHF 11, que é um fundo de papel, tá? Um fundo de papel, mas com uma carteira muito bem diversificada também em outros fundos imobiliários, em ações também, e um fundo de logística, que é o GALG 11, que tem aí bons inquilinos, que tem contratos longos. Então, esses são os 3 fundos imobiliários aí que nós conseguimos montar em uma carteira com menos de R$ 30, tá, gente? Agora, nós vamos fazer aqui essa continha para ver quanto que ficaria se comprássemos
3 cotas desses fundos imobiliários, tá? Vou entrar aqui na minha calculadora, tá bom? Pra gente ver quanto que ficaria. Uma cotinha do Kizu, R$ 7,80, mais uma cota de VGHF 11,88, mais uma cota de Galg 11 que tá custando nesse momento R$ 8,41. Então, nossa carteira ficaria em R$ 25,09 e todos os meses nós iríamos receber proventos desses 3 fundos imobiliários, certo? Então, gente, dá para montar uma carteira com menos de R$ 30, uma carteira diversificada em 3 segmentos, tá? Então, gente, não precisa de muito para começar, não precisa de muito dinheiro para nós começarmos a receber renda passiva, certo? E como vocês podem ver, com menos de R$ 30, dá para montar aí uma carteira bacana de fundos imobiliários de base 10, certo? E fundos imobiliários que todos os meses pagam uma renda passiva aí na nossa carteira. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso não é nenhuma recomendação de compras, tá bom? É apenas mostrando aqui para vocês que é possível sim investir mesmo ganhando pouco, mesmo começando com pouco. Então, é possível sim investir e receber todos os meses uma renda passiva. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve, já deixa o seu like para você não perder nada, certo? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.